É uma pergunta interessante aqui. Só a urticária crônica espontânea que desaparece sozinha ou induzida também é assim? Olha, o que acontece? É porque a urticária crônica espontânea, hoje, ela é dividida em 3 subgrupos, né? Eu vou fazer uma recapitulação para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, para entender o que é uma urticária. A urticária, bem da verdade, é uma reação que há um aparecimento de lesões dermatológicas avermelhadas em alto relevo que coçam no corpo, e ela pode ser classificada em 2 tipos principais no início da investigação: a urticária aguda e a urticária crônica. A urticária aguda é uma urticária que tem uma evolução de até 6 semanas, ou seja, ela começou em até 6 semanas. Ela está muito relacionada com infecções virais, ela está relacionada com intoxicações alimentares, com determinadas hipersensibilidades a medicamentos ou qualquer coisa, ou seja, é uma urticária que é autolimitada, que ela tem uma duração de até 6 semanas. E a urticária crônica, ela é uma urticária que já teria uma duração acima de 6 semanas. Aí da urticária crônica nós temos 3 tipos. Nós temos a urticária crônica idiopática, nós temos a urticária crônica induzida e nós temos a urticária crônica espontânea. A idiopática é aquela que você não consegue achar a causa. O que a gente pensa que pode estar envolvido muito a questão psicossomática, ou seja, o paciente tem algum problema psíquico que está influenciando no soma, no corpo, né? Soma é corpo, e no órgão de choque seria a pele causando então essas reações, tá? Respostas chamadas neuroendocrinomorais. A gente tem a urticária induzida a questões físicas, né? Ou seja, a vibração, a pressão, a calor, que é a urticária colinésica, o frio, que mais? É basicamente isso. E a urticária crônica espontânea. A urticária crônica espontânea, aí nós temos mais 3 tipos, mais 3 subclassificações. A urticária crônica alérgica, por assim dizer, que a gente sabe que o envolvimento da alergia, por assim, o paciente que tem alergia acro, a mofo, a poeira, a pelo de animal, a alimentos e assim por assim vai. A urticária crônica espontânea autoalérgica, que não é urticária crônica alérgica, é diferente. A autoalérgica é o seguinte, é como se você produzisse um anticorpo que causa alergia contra o seu próprio corpo. É como se fosse uma doença autoimune que causasse alergia. Ou seja, você produz um anticorpo da classe IgE contra porções do seu próprio corpo e, por assim dizer, levando então o aparecimento dessas lesões em alto relevo, quentes, avermelhadas e tudo mais. E a gente tem a urticária crônica autoimune. Então, urticária crônica autoimune de alta agressão, autoimune todos sabemos, né? Doenças reumáticas, por assim dizer, uma artrite reumatoide pode dar uma urticária, um lúpus pode dar uma urticária e outras doenças autoimunes, por assim dizer. A urticária crônica autoalérgica, a urticária crônica alérgica, tá bom? Então, só para que a gente entenda, fazendo uma pequena introdução desse vídeo para as pessoas aqui que estão começando a nos acompanhar. Aí você me pergunta se a urticária crônica espontânea desaparece sozinha ou induzido também é assim. Agora você vai entender que é um pouco complexo a gente falar isso, né? Depende da urticária crônica espontânea, né? Se for uma urticária crônica, por exemplo, espontânea alérgica, você fazendo o controle de ambiente, retirando tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, você identificando quais são os alérgenos, você fazendo com muito cuidado, né, se o paciente tiver sintomas respiratórios e também urticária, mas não uma urticária muito crônica, a imunoterapia específica, alérgeno específica, né, ou seja, ela pode sumir, tá bom? A urticária autoalérgica também pode sumir, né? E a gente não sabe muito bem ainda o mecanismo, né, por que você produz anticorpos que causam alergia contra o seu próprio corpo, ou seja, você tem alergia a si mesmo, né? Então a gente não sabe ainda muito bem por que isso acontece, existem algumas teorias relacionadas a medicamentos, a questões hormonais, teorias também relacionadas a excesso de próprios alérgenos. Então, esse tipo de urticária é uma urticária que, como a gente não sabe como ela começa, a gente também não sabe como ela termina, e eventualmente a pessoa ela para de ter o problema rapidamente, né? E a autoimune, ela já é mais difícil dela terminar espontaneamente, porque autoimune, essa urticária autoimune, ela tem uma causa. Então, é difícil uma doença autoimune ela ter uma regressão espontânea. Não é impossível, mas é difícil. Então, o ideal é que nós tenhamos realmente, primeiro, o diagnóstico da doença autoimune,
identificar a doença autoimune e, consequentemente, tratar essa doença autoimune para que melhore a urticária. Tá? A induzida, ela já é uma fragilidade que nós temos nos mastócitos, ou seja, quando você submete a célula que causa a alergia, chamada mastócito, que libera a histamina, né? Você submete essa célula a alterações físicas, então essa célula se rompe, libera a histamina e causa urticária. Isso é mais difícil, tá? Ela sumir espontaneamente, mas não é impossível, porque a gente sabe que também essa fragilidade das células, ela está envolvida com vários fatores, né? Fatores de idade, fatores hormonais, fatores relacionados à alimentação, né? Às vezes o paciente tem um perfil de alimentação mais pró-inflamatório do que anti-inflamatório, ou seja, um paciente que come muito, por exemplo, muitas gorduras saturadas, frituras, né? Carnes vermelhas, não tem um consumo adequado de fibras e tudo mais, nem de legumes e verduras, ou seja, é um paciente que tem uma dieta pró-inflamatória, então aquele próprio processo inflamatório, ele também corrobora com essa alteração da membrana celular do mastócito, deixando aquele mastócito muito mais sensível. Então, e há outros fatores também, imunológicos e tudo mais. Então, o que acontece? Bem, na verdade, o que a gente precisa para ter uma vida saudável é encontrar o equilíbrio corporal. Tá? Eu não estou em nenhum momento aqui querendo dizer que a urticária induzida ela é estritamente relacionada a questões alimentares, não. Mas se você tiver um corpo que não é inflamado, um corpo que não sofre processo inflamatório, se você tiver uma atividade física adequada, se você dormir bem, se você não tiver excesso de emoções, né, tanto para o mal quanto para o bem, né, com excesso de adrenalinas e corticoide, cortisol, endógeno e tudo mais, aquelas alterações hormonais que acontecem no nosso corpo, certamente nosso corpo entra em equilíbrio corporal, e eu penso que a membrana celular do mastócito também acaba se estabilizando e acaba então diminuindo então o processo. O que eu oriento que você faça é que tenha realmente uma vida equilibrada, né? Ou seja, não fuma, não beba, não se alimente mal, pratique atividades físicas, durma bem, beba bastante água, ingira bastante água se você puder fazer isso, não tiver nenhum problema renal, entendeu? E busque então a paz consigo mesmo. Pode ser que ela suma, tá bom? Mas realmente é difícil, a urticária é uma das doenças mais difíceis de tratar em alergia, e tem duas doenças que são desafios para o médico alergista, né? Que é a urticária e a dermatite atópica. A dermatite atópica também é uma doença multifatorial, cheia de problemas, cheia de complicações, e a gente tem uma playlist de mais de 120 vídeos aí, se você quiser depois assistir. E a urticária também nós temos uma playlist bastante completa, e eu vou pedir aqui para o nosso colaborador Daniel compartilhar a playlist com você, tá bom? Um abraço, obrigado!